os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Meus irmãos, o nosso chamado, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo, somos nós, sem dúvida nenhuma. O Senhor Deus, nos últimos dias, à semelhança do antigo Israel, levanta mais uma vez um povo, uma nação, nação santa, sacerdócio real, para poder pregar a sua mensagem pura, sem mácula, justa, sobre a sua justiça, a justiça pela fé. O Senhor nos levantou para isso, exclusivamente para isso. Para nós podermos restaurarmos as veredas antigas, reconstruir os marcos antigos. Esse é o nosso chamado. E nós vamos agora passar para os temas que nós vamos estudar dos 3 Elias. Qual era a missão do primeiro, do segundo e do terceiro Elias? Primeiro Elias. Ninguém, com exceção de Elias, havia que ousasse expor a vida, levantando-se em oposição à idolatria blasfema prevalecente. Queridos, essa foi a missão do primeiro Elias. Ele precisava se levantar contra a apostasia da liderança da época e também da apostasia do povo. As citações foram tiradas da Review and Herald, e aqui é o comentário da lição da Escola Sabatina dos Adultos, de outubro a dezembro de 2014. Está nos comentários da lição. Então, vamos avançar. Embora ele visse evidências de sofrimento, estamos ainda no primeiro Elias, embora ele visse evidências de sofrimento e necessidade, multiplicando-se por todos os lados, seu coração estava apertado de tristeza. E desejou poder de Deus, a fim de produzir o quê? Uma reforma rapidamente. Queridos, os Elias são reformadores. Além deles serem reformadores na sua vida pessoal, os Elias, eles são reformadores, pregadores de reforma, ensinadores de reforma. Em primeiro lugar, na sua própria vida, para que eles possam testemunhar de que é real e de que é possível fazer. Primeiro Elias ainda, a palavra de fé e poder estava em seus lábios e toda a sua vida estava devotada à obra da reforma. Sua voz era de quem clama no deserto para repreender o pecado e fazer refluir a maré do mal. Ainda o primeiro Elias, e conquanto viesse ao povo como reprovador do pecado, sua mensagem oferecia o quê? O bálsamo de Gileade a toda a alma enferma do pecado que desejava ser curada. O primeiro Elias tinha o chamado de reprovar o erro, mas ao mesmo tempo ele tinha o chamado de levar um bálsamo, um alento. Então, isso serve é uma mensagem fortíssima para nós. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui, lendo textos, e que esses textos vão nos mostrar ainda mais para frente coisas que estão erradas na nossa vida, porque, queridos, qualquer estudo que nós formos fazer envolvendo a palavra de Deus, se nós não lermos isso é para mim e é para mim, se na nossa mente vier assim o nome de alguém, fulano poderia estar vendo essa pregação, já perdeu. A mensagem já perdeu o propósito. Não é para o outro, é sempre para nós. É sempre para o eu, não é? Então, aqui, nossa missão também é equilibrar a faca de 2 gumes, que ela precisa ser utilizada, porque ela vai dividir juntas e medulas, como diz a verdade, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos usar o bálsamo da esperança, o bálsamo do amor, né? Vamos avante. Primeiro Elias, voltou-se então a Deus com a alma atormentada pela angústia, pediu-lhe que salvasse seu povo, se tivesse que ser julgado. Então pediu que Deus retivesse do seu povo ingrato o orvalho e a chuva, as riquezas do céu,
para que o Israel apóstata pudesse pedir em vão a seus deuses de ouro, madeira e pedra, bem como ao sol, à lua e às estrelas, seus deuses, que regassem a terra e a enriquecessem para que produzissem abundantemente. Queridos, será que esse texto aqui, ele está se referindo aos pagãos? Olha só, pediu que Deus retivesse de seu povo ingrato o quê? O orvalho, tá? O Israel, o quê? Apóstata. Essa mensagem era diretamente, a oração de Elias foi para que o povo abandonasse o quê? Os seus ídolos. Eles oravam aos ídolos, eles criam nos ídolos, que os ídolos, olha o grau de apostasia. Então a missão do Elias era uma missão não somente de fé, mas também de coragem. Porque você levantar a sua voz contra um erro, contra um pecado, não contra o pecador, contra o erro, quando outras almas estão em perigo, requer, primeiro, zelo santo. Amor a Deus acima de tudo. Depois, zelo pelas almas por quem ele morreu. Se nós não fizermos isso, se nós não tivermos este amor a Deus e este amor às almas por quem ele morreu, o que vai acontecer conosco? Não. É melhor eu ficar calado. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada para quem? Então, hoje, o nosso estudo aqui é para que nós reflitamos sobre o chamado que Deus tem feito para cada um de nós. Até onde eu posso falar? Até onde eu devo falar? O que eu devo falar? Para quem eu devo falar? Quando eu devo falar? Para salvação de almas e para a honra do nome de Deus. Então, isso é o que nós precisamos estar refletindo. E estes textos vão nos guiar nessa reflexão. Então, vamos avante. O coração do fiel Elias ficou angustiado, ficou oprimido e pesaroso com a apostasia do povo. Quando lhe vieram à mente todas as grandes coisas que Deus havia operado em seu favor. Mas tudo havia sido esquecido por quem? Pela maioria. Queridos, 144 mil são 144 mil. Não existe simbologia na quantidade, no número. Não existe. É número exato. Matemática pura. 144 mil são 144 mil. Então, a maioria vai sempre destoar. Então, nós precisamos ter em mente que o povo de Deus, que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus, este povo, ele é a minoria. Durante longos anos, ainda primeiro Elias, de seca e fome, Elias orou fervorosamente para que o coração de Israel pudesse voltar da idolatria para o quê? Submissão a Deus. Pacientemente, o profeta esperou enquanto a mão do Senhor pesava sobre a terra. Mas Deus estava executando o seu plano e tudo que seu servo podia fazer era o quê? Orar com fé e esperar o tempo para a ação decidida. O Senhor Deus, ele faz promessas a cada um de nós. Temos a certeza de que Deus está agindo a todo momento. Muito embora, uma vez eu escutei uma frase de uma irmã que me falou, a obra do Espírito Santo é uma obra silenciosa. Quando eu tinha meu coração de mãe muito angustiado por algumas coisas, e ela dizia assim, Cleuma, lembra que o trabalho do Espírito Santo, a obra dele é uma obra silenciosa. E eu me firmei nisso. Então, enquanto o Senhor estava agindo, Elias não via o agir do Senhor. Por isso, a nossa esperança ela não pode morrer. Porque enquanto nós não vemos, como a Jane mencionou aqui, no pedido dela de oração, nós não vemos nada. Não, aos olhos não fica patente se ainda há esperança, se ainda há alguma mudança, ou se ainda haverá mudança. Mas a obra do Espírito Santo ela é silenciosa. Para nós, o que é que o Senhor nos diz? Lance a semente. Essa é a sua parte. Lance a semente. O semeador, o agricultor, ele vem e vai cuidar do resto, né? Sua indignação foi provocada do primeiro Elias.
E ele sentiu ciúme. Isso daqui fui eu que coloquei. O que é ciúme neste contexto? Não é um ciúme negativo. Ele sentiu o quê? Zelo pela glória de Deus. Né? Também no comentário da Escola Sabatina foi retirado da Review and Herald. E com perigo da própria vida, Elias cumpriu destemidamente sua missão. Perigo da própria vida. Vamos gravando essas informações. Agora vamos ao segundo Elias. Deus chamara o filho de Zacarias para uma grande obra, a maior obra já confiada a homens, desejado de todas as nações. E a palavra de Deus, em Lucas, capítulo 1, verso 17, nos diz o seguinte: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Com o fim de qual é o objetivo? De preparar ao Senhor um povo bem disposto. Queridos, o Senhor Deus, Ele chama e Ele precisa de Elias. Se ao chamar o Elias, este Elias rejeita o chamado, ele levanta outro. Outro Elias será levantado. Nunca, nenhuma das gerações do Senhor ficou sem um Elias. E nós estamos ainda aqui no primeiro subtema, missão. A missão do primeiro Elias, qual é? De todos os Elias? Preparar ao Senhor um povo bem disposto. Para que o Elias prepare, ajude a preparar um povo bem disposto, ele tem, lembrando os slides anteriores, os textos anteriores, ele precisa fazer o quê? Ter coragem. Ter coragem. Ter zelo pela honra de Deus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, mais uma vez reforçando o texto de Lucas, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mateus 3:3. João respondeu e disse, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Queridos, nós somos enviados diante de Jesus. Nesses últimos dias, nós, o Elias moderno, nós somos enviados diante de Jesus com uma missão. Uma missão na área de missão, na área de educação, na área de saúde, na área de vestuário, e nós vamos ver daqui a pouco, em todas as áreas, na área de moradia. João 3:28. João devia ir como mensageiro de Jeová para levar aos homens a luz de Deus. Devia imprimir-lhes o quê? Nova direção aos pensamentos. Devia impressioná-los com a santidade dos reclamos divinos e sua necessidade da perfeita justiça de Deus. João devia assumir a posição de reformador. Todos os Elias, sem exceção, são reformadores. É impossível haver um Elias que permaneça constantemente da mesma forma. E, queridos, a reforma, para que nós preguemos a reforma, nós precisamos viver a reforma. Satanás temeu pelo seu reino, sentiu que a voz, soando no deserto como som de trombeta, levava pecadores sob seu controle a quê? A tremer. O desejado de todas as nações. Ele estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar ereto e destemido em presença de governantes terrestres, porque se prostrara diante do Rei dos Reis. Via seu povo, muita atenção. João Batista, nós estamos no segundo Elias, via seu povo enganado, satisfeito consigo mesmo e adormecido em pecados. E o texto continua. Anelava, qual era o anelo do coração de João Batista? Anelava despertá-los para uma vida mais santa. A mensagem que Deus dera a João Batista destinava-se a acordar o povo de Israel. Os adventistas do sétimo dia da época, acordá-los da letargia e fazê-los tremer por sua grande iniquidade. Esse era o chamado de Deus.
E era isso que se passava na mente e no coração de João Batista. Desejado, capítulo 10. Entre a discórdia e o conflito, ouviu-se uma voz no deserto, voz vibrante e severa, sim, mas plena de esperança. Percebe o paralelo com o primeiro Elias? A mensagem ela pode ser dura e ela pode ser como uma espada de dois gumes, mas ela, junto com ela, segue o quê? Esperança, o bálsamo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Com o espírito e poder deste, denunciava a corrupção nacional e repreendia o quê? Repreendia os pecados dominantes. Suas palavras eram característica das palavras dos Elias, da sua mensagem, do seu testemunho, da sua pregação. As suas palavras eram claras, incisivas e convincentes. As multidões reunidas em torno de Cristo tinham testemunhado a obra de João. Haviam-lhe escutado a destemida repreensão do pecado. Aos fariseus, cheios de justiça própria, a liderança da época, aos sacerdotes saduceus, ao rei Herodes, todos e sua corte, príncipes e soldados, publicanos e camponeses, a todos, sem exceção, falara João com igual franqueza, com igual transparência. Os Elias, meus irmãos, eles não condescendem, eles não flexibilizam princípios para não serem tocados, para não serem prejudicados, difamados, perseguidos. Então a missão, a linguagem, ela tem que ser clara. Não era João, o Batista, não era uma cana trêmula agitada pelos ventos do louvor ou preconceito humanos. Na prisão foi em sua lealdade para com o Senhor e seu zelo pela justiça, o mesmo que ao pregar a mensagem de Deus no deserto. João na prisão poderia ter ali, não, agora eu estou na prisão, eu posso, isso pode acontecer comigo, isso ou outra coisa. Não, eu vou suavizar a mensagem. Lembra quando Ellen White suavizou a mensagem, a visão que o Senhor Deus deu para ela? Ele cerrou o senho, fechou o senho, e ela disse que ela não gostaria de nunca mais contemplar o senho fechado do Senhor para ela. Que ela preferia que qualquer outra coisa acontecesse, a não ser, menos aquele olhar de repreensão para ela. Queridos, quando nós formos chamados a pregar como Elias, precisamos ter isso em mente. Nós estamos todos igualmente sendo pesados em balanças. Estamos no Yom Kippur dos últimos dias. E nós precisamos ter em mente que o nosso falar, o nosso viver, o nosso agir, ele reflete aquilo que nós aprendemos do Senhor e aquilo que nós aceitamos do Senhor para a nossa vida. Em sua fidelidade aos princípios, era firme como a rocha. Não foi concedido ao Batista fazer cair fogo do céu à semelhança do primeiro Elias, ou ressuscitar um morto, como fizera Elias, ou empunhar a vara do poder de Moisés em nome de Deus. Foi enviado para quê? Anunciar o advento do Salvador e chamar o povo a preparar-se para a sua vinda. Consegue perceber que é o mesmo texto do primeiro Elias, é a mesma missão, só que em tempos diferentes? Era a luz menor que havia de ser seguida por outra maior, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ao terceiro Elias. Missão, ainda estamos em missão. Obra e mensagem, o que, irmãos? Iguais às de João, serão levadas avante nestes últimos dias. Hoje, no espírito e poder de Elias e de João Batista, mensageiros escolhidos por Deus estão chamando a atenção de um mundo em que? Em vias de julgamento para os solenes acontecimentos a terem lugar breve, em conexão com as horas finais de graça e o aparecimento de Cristo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, profetas e reis, e aqui está a referência.